saudade de vocês. Então, nas nossas últimas aulas, acredito que tenhamos dado tempo de ver todo o nosso conteúdo. Então, o que preparei aqui para vocês foi somente uma revisão daquilo que nós vimos durante as nossas aulas e que vocês vão estar acompanhando junto comigo aqueles conteúdos que, no meu ponto de vista, foi assim mais que vocês tiveram mais dificuldade. Foram selecionados aqui os capítulos do 1 ao 6, né, que vocês podem até acompanhar no livro de vocês aí, desde apresentações, las asignaturas, las profissões. Temos também verbos ser, estar, la hora, los numerales, la boda, né, que é aquela questão lá do casamento, das especificidades do casamento, palavras relacionadas ao ato do casamento, né? Verbos regulares em presente de indicativo, los meses e las estaciones e ainda los artículos. Até aí nós trabalhamos em sala de aula. Então, o que vai acontecer? A gente vai estar revisando todo o nosso conteúdo para que possivelmente na frente a gente possa estar cobrando alguma atividade a mais daquelas que eu já cobrei para vocês. Então vamos lá, recapitulando lá nas nacionalidades. Vocês vão dar uma olhada no capítulo 1, lá onde fala das nacionalidades, sobre, por exemplo, vocês vão estar se atentando sobre República Dominicana, como é que é chamada a pessoa que nasce na República Dominicana, que é dominicana, Puerto Rico, que é porto-riquenho, Colômbia, colombiano, Venezuela, venezuelano, e assim por diante. No livro de vocês tem uma lista desses países, eu quero que vocês deem uma lida direitinho, uma olhada com carinho, tá? Essas nacionalidades, elas são importantes para vocês estarem vendo a questão também da ortografia, porque uma coisa é vocês estarem acompanhando no livro e lendo, e outra coisa é você estar respondendo passo a passo a caligrafia correta, que numa questão de prova, por exemplo, eu vou estar cobrando a maneira correta ou não da nacionalidade. Então, lá no capítulo 2, nós temos aí os pronombres personales. Os pronombres personales são usted e ustedes. Se emplea sempre que el interlocutor se une a uma pessoa socialmente superior ou a quem não tem familiaridade. O que é isso? É quando você faz, por exemplo, o uso da palavra alguém que você não conhece, que no português a gente chama de senhor, senhora, e no espanhol é usted, ustedes, que equivale ao mesmo pronome de tratamento, no caso. Nós temos um exemplo aí, ustedes van a consultar-se. Então, esse exemplo aí é como se fosse no português. A senhora ou o senhor vai se consultar, né? Então, deem uma lida direitinho nesse material e, continuando aqui, nós temos também um pronome de tratamento que é utilizado principalmente na Argentina, que é o voseu. Lá eles usam vos para expressar el tuteo, singular, e se empleia como uma forma verbal que é a segunda del plural sin la i, ou seja, sem a letra i. Exemplos: que haces tu? Tu hablas. Que haces vos? Tu eres, tu sois. E assim por diante. Nós também temos um cuidado também em las profissões. Las profissões, porque tem aí um falso cognato um tanto curioso, porque algumas profissões que para nós do Brasil se explicam de um jeito, se apresentam de um jeito, no espanhol já é de uma outra forma. Como, por exemplo, padeiro em português, em espanhol é panadeiro, dá para tu ter assim uma noção, mas já vamos ter outras profissões que já seriam diferentes, como por exemplo alfaiate, que em espanhol é alcaide. Nós temos no caso do arquiteto, que tem a questão da escrita, nós temos o motorista, que em espanhol é el conductor, e assim por diante. Dê uma olhadinha direitinho lá no material de vocês
que nós já tivemos, acredito que eu tenha dado também uma atividade também a respeito. Também no capítulo 3 nós temos os verbos ser, estar e aproveitando a oportunidade eu coloquei aí o verbo tender, a ser, decir e ler. Vocês dão uma olhada na conjugação, nas pessoas do verbo que fala, como por exemplo de eu estou, e o verbo estar, por exemplo, no presente do indicativo, ele tem uma certa alteração na conjugação. Dei uma olhada direitinho na ortografia. Sempre eu estou pedindo isso, por quê? Porque na prova de vocês eu costumo cobrar. Tá? Quem já foi meu aluno, que me conhece, sabe que eu cobro. Então vamos lá. Nós temos aí, vocês podem estar acompanhando, o verbo ser, estar e tener. O tener porque ele é muito usado no espanhol. Então, nós conjugamos da seguinte forma: eu tenho, tu tienes, ele tiene, nós outros tenemos, vosotros teneis, eles têm. Isso no tempo presente, que é claro que nos outros tempos as conjugações verbais elas se modificam, né? De quebra nós temos aí um exercício este que vocês vão, de acordo com o material que vocês já têm, vocês vão estar respondendo, né? E consequentemente, posteriormente, vocês podem até estar enviando para mim as respostas ou algumas dúvidas, porque nós vamos ter bastante mecanismo para estar tirando essas dúvidas. Essa atividade aí é apenas para treino mesmo. Então, no capítulo 4, nós estudamos las horas del reloj, que eu percebi que no primeiro momento em que eu apresentei essa atividade, esse assunto, alguns ficaram com dúvidas. Exceto alguns, como por exemplo a Ana e o Rafa, acredito que eles tenham assimilado assim de imediato. Mas alguns, como eu não percebi de imediato, vamos reforçar novamente. Então vocês estão vendo aí a hora do relógio, né? E observem aí os ponteiros direitinho. As 12 horas, quando o ponteiro for 12 horas no nosso relógio, então na língua espanhola ele vai só modificar a linguagem, que a gente diz no português 12, em espanhol las dos horas. Observem aí que a cada ponteiro tem uns 5 minutos e a cada 15 tem e quarto, ou seja, a hora vai ter alteração no momento em que ela se passar a cada 15 minutos, a cada meia hora e a cada um quarto de hora, né? Então, o relógio costuma ser dividido do ponteiro do 12 até o ponteiro do 6, onde vocês vão acompanhar e até aí, normalmente a gente pode estar o quê? Definindo o horário similar ao português. Ela vai ter uma alteração um pouquinho diferenciada mesmo, só quando passa de meia hora. Nesse outro relógio que eu vou estar mostrando para vocês, vai ficar melhor. La mitad de 12, que é 6, a la derecha se lê la hora, tal, e quarto, e 10, e 5, e 20, e 25, e aí vai. Da esquerda, ou seja, quando o ponteiro passa do 6 já na direção à la esquerda, se lê la hora menos. Eu tenho, por exemplo, vamos dizer que são 10 horas da manhã, então 10 horas são las 10 horas menos 20, ou seja, vai estar dizendo que falta 20 para as 11, pessoal. Olha a diferença aí desse relógio. Então, muito cuidado quando o horário passar desse ponteiro do 6. Aí vocês podem estar, tá, professora, e aí? Como é que eu vou saber se é manhã ou tarde? Gente, como eu havia dito em aula, se porventura eu for cobrar alguma atividade que ela vai acontecer no momento da tarde, no contexto vai estar dizendo são las 2 de la tarde, ou como nós no português, são las 14 horas, menos 25, menos um quarto e assim por diante. Então, tem outra imagem, essa próxima imagem aqui tá para ajudar também. Vocês estão vendo aí que em espanhol eles usam a agulha pequena que indica as horas. Ou seja, para nós é o ponteiro pequeno e o ponteiro grande. E em alguns países sul-americanos eles usam a agulha, que é a agulha,
Claro que tem lógica porque o ponteiro tem a forma de agulha, né? E tem aí especificando de azulzinho aí, como vocês podem ver, 1 hora, que é igual a 60 minutos, meia hora, que quer dizer 30 minutos, 1/4 de hora, que corresponde a 15 minutos, e 3/4 de hora, que corresponde a 45 minutos. Então, se você observar esse relógio que vocês estão vendo aqui, e observar o anterior a qual eu havia explicado, então não tem erro, pessoal, dá para você identificar e descobrir o horário a qual se passou determinada atividade, tá bom? Então, observando aí o primeiro relógio, sem olhar o que está escrito, dá para você já ter uma noção. O primeiro relógio está marcando aí, são lá 5 menos 10. São lá 5 menos 10. Por quê? Porque faltam 10 minutos para as 5. No segundo relógio, são las 11h30. São las 11h30, quer dizer, são 11h30. Tá, mas se for da noite, não tem problema. No contexto, seja ele qual for, vai estar especificando que é umas 11h30 da noite, né? 11h30 da noite. No terceiro relógio aí, vocês estão vendo, são las 9:15. Tá dando para entender, né, gente? São las 9:15, quer dizer o quê? São 9h15 minutos. Quando o ponteirinho estiver semelhante aos 15 minutos nosso, nós dissemos e quarto. No quarto relógio nós temos, são las 7 em ponto, que quer dizer hora em ponto mesmo fechado. Isso aí não tem dúvida, né? No penúltimo relógio, es la 1:05. Es la 1:05, 1h05 minutos. São las 10 menos 20. São las 10 menos 20, quer dizer o quê? Que falta 20 para as 10. Então, vamos lá. Chegando no capítulo 5, não sei se vocês lembram, nós falamos das bodas. Inclusive, para a abertura dessa unidade, eu comentei com vocês sobre os diversos tipos de famílias aos quais estão se tornando agora no século XXI, né? Que nós falamos a respeito de algumas culturas, coisa e tal. Então, essa parte aí da cultura, não se preocupem, não vai estar assim muito aqui nesses slides, não. Essa parte aqui é mais gramatical mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Se atenham às palavras relacionadas a casamento. Isso já ajuda, como por exemplo, limusina, peinado, pastel, igreja, maquillaje, flores, monaguilhos, invitações, traje de novia e traje de novio. Ah, professor, mas não sei o que é isso. Tudo bem, vamos lá. Limusina é a limusine, o carro onde vai transportar a noiva. Peinado é o penteado, penteado do noivo, penteado da noiva. Pastel, pessoal, não é pastel, não, é bolo, é o bolo do casamento. Igreja, como já está bem claro, é igreja, maquillaje também, flores também. Monaguilhos, que são monaguilhos? Vocês lembram quando vocês vão assistir um casamento que tem as crianças levando as alianças? São os pajens. Aquelas crianças ali nos países hispânicos são chamadas de monaguilhos, então são eles. Invitaciones, las invitaciones são os convites. Las invitaciones são convites. Traje de novia são exatamente a vestimenta, a roupa apropriada para um noivo e para uma noiva, o vestido de noiva e tal. Pronto, chegamos aonde gostaria que chegássemos logo, nos verbos. No conteúdo de vocês, nós vamos estudar somente verbos regulares, né? Verbos regulares no tempo presente do indicativo. Os verbos irregulares no tempo presente do indicativo, eles vão estar no livro de vocês exatamente lá, no capítulo 5, na página 29, que é 29. Então, eu achei interessante colocar alguns tipos de verbos para vocês observarem a conjugação e a terminação de cada conjugação no devido tempo, né, que é o presente, e destacando aí, como por exemplo, os verbos trabalhar, comer, beber, e observe como é que está sendo conjugado, tá, pessoal? Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nosotros trabajamos, vosotros trabalhais, ellos trabalham, ou ustedes, no caso do plural.
Então, deem uma olhada, conjuguem, leem mesmo, porque assim vocês vão estar estudando, à medida que vão lendo, também automaticamente vocês vão estar estudando. Tive a curiosidade de colocar também hablar, cantar, beber, lavar-se, né, com o pronome de complemento, aprender e lhamar-se. Ah, professora, mas por que você colocou se nós só temos os 4 verbos? Gente, porque pode acontecer em alguma atividade vocês terem, vocês se depararem com esse tipo de verbo e vocês tendo material em mãos vai ficar bem mais prático para vocês, tá bom? Então, não vamos nos deparar conjugando verbos, porque vocês podem estar fazendo isso aí mesmo em casa. Então, continuando o assunto de vocês, só uma explanaçãozinha aqui sobre os tempos. O tempo do verbo que indica o momento em que realiza a ação, pretérito, né, presente, pretérito ou futuro, que em espanhol os tempos verbais classificam dessa seguinte forma. Nós temos os simples, formados unicamente pelo verbo principal, los compuestos, que são formados por verbo auxiliar, haber, e o particípio do verbo principal. Os perfectos, né, que ressaltam a delimitação temporal. O termo perfecto tem sentido com algo de completo e acabado. Então, todo tempo perfecto, seja ele do indicativo ou do subjuntivo, vai indicar um tempo acabado, finalizado e pronto. Temos também o imperfecto, que indica a continuidade da ação, ou seja, algo ainda pode acontecer de acordo com o verbo em questão. Nós resolvemos os livros, no livro de vocês, as páginas 30, 31 e 33. Essas páginas 30, 31 e 33, como vocês estão vendo aí, acompanhem também no livro de vocês, tem bastante questões a respeito dos verbos aos quais acabei de falar. Reforcem essas atividades, reforcem as atividades também que tem verbos também na plataforma, tá? Na última unidade de vocês, onde a gente vai falar los meses e las estaciones del año. Acredito que nós tivemos essa aula. Sim, tivemos. Então, o que eu peço para vocês estarem atentos aí? A escrita, novamente eu peço a escrita. Los meses del año, enero, como é que se escreve? Porque como você tem o hábito de escrever a palavra janeiro e fevereiro, no português você acaba escrevendo e no espanhol, quando eu for cobrar, isso não vai dar certo. Então você vai acabar perdendo aí uns décimozinhos aí de erros de ortografia. Observa como é que é escrito março, não é igual ao português, é com Z. Abril, maio, junho, julho, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Observem como se escreve, porque pode haver alguma questão em alguma atividade, seja ela comum ou prova, onde vocês vão estar colocando isso no papel, escrevendo mesmo. E também nós temos as estações del año, que inclusive nós até comentamos sobre a questão do clima no Brasil, né? As estações do ano, nós temos aí a primavera, o verão, o outono, o inverno. No Brasil, as estações são distribuídas assim. A primavera, né, ela acontece no mês de março a junho. O verão, aquele verano, no caso do espanhol, o verano, de 21 a junho. E o outono, que é de setembro a dezembro, e o inverno, que acontece de dezembro a março. Isso aqui a nível nacional, tá, meninos? No Brasil. Inclusive, eu quero reforçar aqui a questão que nós comentamos também em sala de aula sobre o clima do Piauí. Para nós que já somos de casa, que somos piauienses, a gente sabe que o Piauí não dispõe das 4 estações. Nós só temos 2 estações distintas, uma úmida e uma chuvosa, que acontece entre dezembro e maio, e a estação das secas, que é de junho a novembro. As temperaturas aqui no Piauí, elas são realmente bastante elevadas, né? Para quem já nasceu aqui como eu, já não me assusta, mas para quem está entrando na cidade, se assusta um pouco, mas é normal, é natural. Aqui só foi uma
uma revisão daquela última aula que nós tivemos. Já fechamos a revisão de vocês, os alunos do primeiro ano, com los artículos. Então vamos lá, pessoal. Los artículos. Nós temos os definidos e indefinidos ou determinantes e indeterminantes. Los determinantes é el, la, los e las. Indeterminantes, una, unos e unas. Temos também las contrações de los artículos. No espanhol existem duas contrações, que é al e de. Al é a mais el, que é igual a al, que é a contração que vocês estão vendo aí em verde. De mais el forma a contração del. Essas contrações, pessoal, elas existem para facilitar não só a escrita, como também a linguagem. Achei interessante colocar esse material para vocês, porque no livro também tem atividade que cobra. Então, como a gente não teve assim, uma aula bem mais profunda, então vamos lá. Quando você coloca o al, a mais el, acompanha aí, é igual a al, e tem um exemplo na frente. Al niño le gusta jugar, ou seja, o menino gosta de jogar. A ele, vocês estão acompanhando aí, a ele le gusta jugar. Então, não precisou colocar a junção al repetidamente. Então, eu já posso ler diretamente, como se fosse uma forma resumida mesmo. Observe o segundo exemplo de mais ele, que é dele. El perro es del niño. O cachorro é do ninho. Lembrando aí também que perro é um falso cognato. O perro ele pode ser filhote de qualquer outro animal. Então, eu posso perfeitamente considerar o filhote é do menino, tá? Dele, mas ele, que é ele com acento, né? Um exemplo tá aí, el perro es dele. Dele quer dizer dele, como se fosse a conjunção mesmo de mais ele. Então, não é bicho de sete cabeças, não. Só precisa estar atento à forma de leitura, de oralidade, e dá para você descobrir e definir. Por exemplo, as contrações de preposição e artículo em espanhol. São locura em contração entre o artículo definido el e las preposições a e de, que aí resultam nas formas al, que é a mais el, acompanha aí, e del, que é de mais ele, que traduzindo ao português equivale ao e do. Exemplos: voy al partido de futebol el próximo jueves. Vou a uma partida de futebol na próxima quinta-feira, pessoal. Jueves quer dizer quinta-feira. Segundo exemplo aí. Del mercado a mi casa, no tardo mais que 5 minutos. Do mercado à minha casa, não tarda mais, ou seja, não gasto mais que 5 minutos. Então, você colocando aí o del, fica viável a pronúncia até mais do que você colocar de, ele, que fica aquela coisa repetitiva e isso não se usa. Outros exemplos. Entregaram os livros ao bibliotecário. Entregaram os livros ao bibliotecário. Vão sempre ao mesmo restaurante. Vão sempre ao mesmo restaurante. El gobierno aumentará el presupuesto del Ministério de Cultura. Então, o governo, esse ele funciona como artículo o governo. Aumentará o proposto do Ministério da Cultura. Observem aí a colocação do ele. Del salão em el ângulo escuro, ou seja, do salão num ângulo escuro. Esse del salão funciona como do salão num ângulo escuro. Aí foram mais exemplos para vocês darem mais uma revisada sobre o conteúdo de artigos. Ok, pessoal? Bom estar com vocês. Beijos e até a próxima.